Nessa nossa pequena aula de física, eu vou mostrar para você uma revolução que aconteceu graças à física, que foi a criação das fibras óticas. Eu não vou ficar explicando para você muitas coisas sobre a fibra ótica, mas eu quero explicar para você o fundamental, que é a física que está por trás disso. A gente sabe que a fibra ótica é utilizada nas telecomunicações, para enviar informações à distância, que é utilizado na medicina, a gente vai ver isso, mas o que tem de física por trás disso? O que a gente pode falar sobre esse assunto especificamente? Não esquece que se você curtir esse vídeo ou se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, você vai estar ajudando o teu professor Denis aqui e também a divulgação científica aqui no nosso país, no Brasil, beleza? Vamos começar falando alguns conceitos da física, que aí a gente vai fazendo didaticamente e a gente vai chegar lá no conceito da fibra ótica e você vai entender de uma forma muito tranquila. Vamos começar aqui falando sobre o processo da reflexão da luz. Então você aqui, ó, um belo gato na frente de uma janela olhando. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um processo de reflexão da luz. A luz está vindo, está batendo no gato. Vamos ver o que acontece aqui especificamente. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu representei aqui em amarelo um feixe de luz. Denis, por que você fez aqui em formato de onda? É porque a luz a gente vai considerar aqui nesse processo como sendo uma onda. Eu sei que ela tem uma dualidade, ela pode ser partícula em alguns casos, mas nesse caso aqui vamos considerar ela como sendo uma onda. Qual que é a ideia aqui? Tem o feixe que a gente chama de feixe incidente, por isso eu escrevi aqui incidência. Ele vai incidir aqui nesse espelho, vai bater e vai sofrer um processo de reflexão. É só isso que acontece na reflexão. A luz vem, bate no material, não necessariamente precisa ser um espelho, pode ser um vidro, e volta aqui. Um vidro comum, né, que não é espelhado. Ele volta aqui, pode ser na água também. Mas o que acontece de interessante aqui na reflexão é o seguinte. A luz ela vem aqui, por exemplo, no ar e volta no ar. Não muda o meio de propagação dela, ela está no mesmo meio. Ela não passou do ar para a água, do ar para o vidro. Ela simplesmente bateu no vidro do espelho e voltou. Ela não entrou em total no material, certo? Esse é o processo que a gente chama de reflexão. E o que é a refração? A refração é justamente o contrário, é quando a luz vem de um meio, por exemplo aqui o ar, ó, e ela passa aqui pelo vidro dessa lupa. Então a refração acontece quando a luz muda de um meio para o outro. Então seria basicamente essa ideia aqui. Eu peguei uma garrafa de vidro aqui, tá vendo? A bem bonitona. Aqui dentro tem ar, mas vamos considerar aqui a parte de vidro dela. Então veja aqui, eu incidi novamente aqui, da direita para a esquerda da tela, uma luz, ó, amarela, uma onda. Vai sofrer um processo pequeno de reflexão, que vai bater aqui no vidro e vai voltar, igual estava acontecendo com o gato lá, mas a maior parte dela na refração vai entrar no vidro. Esse é o processo, a luz está aqui no ar, que está tudo em preto aqui, e vai entrar no outro material. Esse é o processo de refração. Então, reflexão, bate no material e volta para o mesmo meio. Refração, bate no material e entra no material. Entendeu essas duas diferenças aqui? Se não entendeu, a gente vai ver mais para frente um detalhe. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o meio que você está jogando a luz, ele interfere? Sei lá, se eu jogar no vidro aqui de uma janela, é diferente de jogar a luz na água, por exemplo, que está lá num copo? Sim, é diferente. Cada meio material tem uma coisa que nós chamamos de índice de refração. O índice de refração vai dizer se a luz vai se propagar de uma maneira mais fácil ou mais difícil naquele meio que você está incidindo. Então, por exemplo, a água tem um índice de refração diferente do vidro. A luz vai se propagar de forma diferente na água do que ela se propaga no vidro, por exemplo. Então, sim, o meio que você está inserido interfere na propagação da luz. Isso tem tudo a ver com a fibra ótica. Agora vem aqui um conceito que a gente já vai chegar na fibra ótica. Olha só que interessante. Imagina aqui que eu jogo um feixe de luz, vamos entender o que está acontecendo aqui. E aqui, ó, em verde, eu tenho um material que eu não sei qual é, mas eu sei que esse material ele tem um índice de refração menor do que o índice de refração aqui fora. Então a luz que percorre aqui a parte de fora está num índice de refração maior do que quando ela entra no material. Isso é o conceito principal da fibra ótica. A gente já vai ver isso mais a fundo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar o ângulo que essa luz aqui incide, certo? Vamos mudar o ângulo. Olha só, eu vou inclinando a luz e isso também faz com que a luz que está sendo refratada aqui para dentro também sofra um processo de refração, só que num ângulo diferente. Vamos inclinar um pouco mais, olha só o que acontece. Se tiver um determinado ângulo, aqui a luz não se propaga. Ela não vai sofrer o processo de refração. Ela vai começar a ser
totalmente refletida. Denis, isso acontece? Sim. Se você tiver essa condição de aqui fora ter um índice de refração maior e aqui dentro ter um índice de refração menor, por exemplo, nesse caso, e for alterando o ângulo até chegar numa coisa que nós chamamos de ângulo crítico, a luz vai começar a sofrer um processo que nós chamamos de, anota aí, reflexão interna total. Se tiver essas condições e a luz incidir num determinado ângulo, você faz com que ela seja totalmente refletida de volta para o meio que ela estava. De volta para o meio que ela estava. Isso aqui é o princípio de funcionamento da fibra ótica. Então vamos imaginar aqui, ó, a fibra ótica aqui, um pedacinho, um tubinho que eles montam. E o que eles fazem na fibra ótica? Olha só que interessante. Eles fazem de uma forma que dentro dela você tenha um índice de refração maior do que na borda. Aqui fora, ou aqui na borda especificamente dela, você tem um índice de refração menor do que aqui dentro. E acontece daí esse exato processo que você está vendo aqui. A luz que entra na fibra ótica, ela não consegue sair mais aqui de dentro. Acontece sucessivas reflexões internas totais. E a luz vai se propagando de um ponto para o outro. Ela não sai do material nunca mais. Ela fica confinada aqui dentro desse espaço. É por isso que você pode dobrar a fibra ótica, você pode torcer ela e ela vai continuar transmitindo luz ou transmitindo informação que você joga ali dentro. Simplesmente sabendo essas ideias de ótica que você viu no ensino médio. Índice de refração, reflexão e refração. Você constrói um material cujo índice de refração dentro é maior do que o que tem aqui na borda e a natureza vai se encarregar do resto. A natureza vai fazer com que a luz fique se propagando lá dentro, igual essa ideia que a gente construiu aqui, ó, até chegar na fibra ótica. E aí a gente consegue conectar o mundo todo com essas fibras. Olha só que interessante essa ideia aqui. Tem aqueles cabos submarinos que levam internet ou informação entre os continentes. Eles realmente ficam no fundo do mar e são fibras óticas. Elas estão ligando aos Estados Unidos com o nosso país, aqui com o Brasil, Brasil com a África com a Ásia, Ásia com a Oceania, a Europa, a América do Norte. Então tá tudo conectado por fibra ótica. Você joga o pulso aqui num canto, ele vai sendo repetido aqui, tem repetidores no meio do caminho e vai chegar lá na Europa, porque você quase não perde informação aqui dentro dessa fibra por causa desses processos que eu te mostrei aqui. E daí isso é muito utilizado, por exemplo, na medicina. Se você já fez algum exame que eles enfiaram um cano dentro de você, um tubo, era uma fibra ótica. Isso aqui é uma câmera, né? E tem uma lâmpada aqui e eles conseguem... Por que a fibra ótica é interessante? Você não precisa abrir o paciente. Você pode fazer um exame simplesmente colocando, por exemplo, essa câmera através da boca dele e vai lá para o estômago e tudo mais. A fibra ótica, ela consegue se dobrar. A luz consegue ser transmitida mesmo você dobrando ela. Essa é uma ideia muito interessante para você aplicar na medicina, fazendo cirurgias, por exemplo. O cara que desenvolveu a fibra ótica foi esse indiano aqui, o Narinder Kapani, se for a pronúncia correta. Ele desenvolveu a ideia da fibra ótica. Ele nasceu aqui em Moga, em Punjab, na Índia, lá divisa com o Paquistão, com o Nepal e tal, Mianmar, Afeganistão. Ele nasceu lá. Mas ele estudou grande parte da vida em Londres, no King's College de Londres, e desenvolveu essa ideia de fibra ótica lá na metade do século XX. Mas, na verdade, foi esse cara aqui, o Charles Kao, um chinês, que começou a utilizar a fibra ótica para transmitir informação. Esse cara aqui simplesmente desenvolveu a ideia, mas esse aqui colocou em prática para tentar mudar a humanidade. Antigamente, os caras pensavam na fibra ótica apenas como aplicações médicas, mas ele começou a pensar, poxa, podemos transmitir informação, quem sabe telefone, e no futuro talvez a internet, né? Foi isso, não foi essa a ideia do cara na época, mas ele pensou em transmitir informação. E por isso, esse nosso amigo Charlie Kao, chinês, Reino Unido, Estados Unidos, sei lá de onde ele era especificamente, porque ele dividiu esse entre vários países, recebeu o prêmio Nobel, foi o número 185 laureado com o prêmio Nobel de Física, escrito ali, ó, pelas realizações relativas à transmissão da luz através de fibras para a comunidade para comunicação óptica, e ele ganhou o prêmio Nobel. Veja que não necessariamente você precisa desenvolver o material, mas aplicar ele para a sociedade. Veja como essa ideia da fibra ótica realmente mudou o mundo, conectou o mundo, fez o mundo ser diferente, simplesmente pelos estudos da física, por índice de refração, reflexão, refração, reflexão interna total, todas essas ideias simples da física que você viu no ensino médio sendo aplicadas na nossa vida. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? A física é genial. Curta o nosso vídeo aí, se inscreva no canal, muito obrigado e tchau!